Olá pessoal, tudo certo? Está no ar mais uma edição do nosso Minuto DAP, o resumo das principais destaques do Durão Almeida e Pontes, advogados associados na imprensa e nos nossos canais. Nessa edição vamos falar sobre o mês estratégico para a organização financeira e tributária. Tem ainda as principais informações sobre o imposto de renda de 2026, com prazo, novas regras, documentos necessários e cuidados para evitar a malha fina. Também vamos destacar o avanço da transação tributária, que vem mudando a forma como o fisco recuperar créditos e reduzir litígios. E hoje também tem mais um episódio do Fala aí, Doutor. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Vamos comigo! No blog do Dr. Bruno Durão, o destaque foi para março como um mês-chave para a organização financeira, tributária e operacional. Sem feriados nacionais como o início da temporada do imposto de renda e o fechamento do primeiro trimestre, o período passa a exigir mais planejamento de contribuintes, profissionais e autônomos, além disso, as empresas. Os tributaristas Bruno Medeiros Durão e Adriano de Almeida avaliam que o calendário mais contínuo de 2026 favorece a revisão de documentos, o controle de caixa, a conferência de obrigações fiscais e a tomada de decisões com mais racionalidade. No blog da DAP, o foco foi a transição tributária, que ganha cada vez mais espaço como estratégia do fisco para recuperar créditos e reduzir litígio. A análise mostra que a cobrança tributária no Brasil está passando por uma mudança de lógica, menos execução fiscal longa e burocrática e mais acordos com maior chance de resultado concreto. Bruno Medeiros Durão e Adriano de Almeida explica que esse movimento redefine a relação entre o Estado e o contribuinte, com mais ênfase em negociação, regularização e previsibilidade. No Tec Tudo, o escritório contribuiu com orientações importantes sobre o imposto de renda de 2026. A reportagem explica como baixar o programa com segurança e quem é obrigado a declarar, quais são os prazos, o que mudou nas regras deste ano e como evitar erros que podem levar contribuinte à malha fina. O conteúdo também traz alertas sobre omissão de rendimentos, deduções indevidas e a importância de conferir com cuidado as informações pré-preenchidas. No Extra Rio e no portal Sinfrerj, o destaque foi para um direito que muita gente ainda desconhece, a isenção do IPVA para as pessoas com TEA. A matéria explica que o benefício está previsto em legislação estadual, mas depende da comprovação e do cumprimento de critérios específicos. Além de mostrar como fazer o pedido, o conteúdo também orienta sobre a possibilidade de restituição dos valores pagos nos últimos anos, nos casos em que o contribuinte já era elegível ao benefício. Na revista Economia SA do portal UOL, o tema foi o novo CNPJ alfanumérico, que deve ser implementado a partir de julho de 2026 para novas inscrições. A mudança é cadastral, mas os impactos devem ser operacionais. Empresas, sistemas de gestão, plataformas de validação e emissores de documentos fiscais e rotinas de compliance terão que se adaptar ao novo formato. A avaliação dos especialistas é que a transição exige atenção técnica para evitar falhas de integração e leituras e armazenamento de dados. No portal Brasil Economy, o destaque foi para os impactos da guerra do Oriente Médio sobre a economia e o ambiente empresarial brasileiro. A alta do petróleo, o aumento do custo dos combustíveis e as pressões sobre o frete e as logísticas internacional podem afetar diretamente o fluxo de caixa de empresas mais exposta a transporte, distribuição e capital de giro. A leitura dos especialistas é que esse cenário pode estimular mais renegociações preventivas e o uso de recuperação extrajudicial como ferramenta de reequilíbrio financeiro. Chegou a hora do Fala aí, Doutor, e no episódio de hoje vamos falar sobre temas que impactam diretamente a vida de profissionais, empresas e cidadãos. Teremos um bloco sobre o direito médico com foco na proteção jurídica e de profissionais da área da saúde, clínicas e hospitais e além da defesa de pacientes nos casos de falha no atendimento. Também vamos tirar dúvidas sobre busca e apreensão, execução de título e ação monetária, temas que fazem parte da rotina de muitos clientes e geram insegurança quando não são bem explicados. E ainda tem um bloco especial sobre precatórios, mostrando de forma clara o que são, como funcionam e quais os principais pontos de atenção para quem tem direitos a receber. Quem mostra pra gente é o gerente de comunicação, Leonardo Liberato.
Olá, sou Bruno Durão. Estou aqui para apresentar esse novo quadro do Minuto DAP. Fala aí, doutor. Se lembrando, foco, intensidade e resiliência é igual a sucesso. Equipe DAP! O direito médico tem ganhado cada vez mais relevância diante da crescente judicialização da saúde, do aumento das exigências éticas e da necessidade de prevenção de riscos dentro de consultórios, clínicas e hospitais. Nesse cenário, a orientação jurídica adequada é essencial tanto para quem presta o atendimento, quanto para quem busca a reparação quando há falha. Para explicar melhor esse assunto, eu converso agora com a advogada Érica Afonso, especialista em proteção jurídica de profissionais da saúde. Doutora, quais são os principais riscos das proteções jurídicas na questão dos especialistas da área da saúde, de clínicas e hospitais? Então, no dia a dia, a gente vê que o principal risco está na falta de registro e na falta de informação. Então, seria um prontuário incompleto, a ausência do termo de consentimento informado, falhas na comunicação e também protocolos não definidos. Doutora Érica, obrigado por esses esclarecimentos, mas eu queria que você deixasse também uma pergunta para o doutor Bruno nesse quadro Fala aí, doutor. Então, eu queria que você falasse alguma coisa para que ele possa responder daqui a pouquinho. Doutor, sabemos que crescer é difícil e sustentar crescimento em escala é mais ainda. Eu queria saber qual foi o ajuste que o senhor fez que permitiu transformar a expansão em uma consistência. Agora nós vamos mudar de tema para tratar de dúvidas muito frequentes no universo civil e empresarial. Busca e apreensão, execução de título e ação monitória. São instrumentos jurídicos importantes, mas que ainda geram muita dúvida em quem precisa cobrar a dívida, recuperar bem e entender como funciona o processo judicial nessas situações. André, muitas pessoas já ouviram falar em busca e apreensão, mas não sabem mais ou menos o que é. Queria que você explicasse como funciona esse processo judicial que às vezes aterroriza tantas pessoas. No começo, muitas pessoas confundem comprar o veículo à vista com financiamento bancário, né? Quando faz um financiamento bancário, o veículo ele fica alinhado ao banco. E quando a pessoa fica inadimplente, é permitido o banco ele apresentar uma ação, que seria a ação de busca e apreensão, para poder reaver o bem de volta. E a medida que pode ser tomada através de uma contestação, onde a gente consegue fazer o pedido para quebrar, eliminar da busca e apreensão, e também é possível uma ação revisional, que 90% das instituições financeiras cobram juros, taxas, tarifas que são consideradas abusivas. E através dessa ação revisional é possível verificar todo o contrato e reverter totalmente esse cenário. Perfeito, André. Para terminar, o presidente do nosso escritório está vendo essa reportagem agora. Eu queria que você deixasse uma pergunta para que ele possa responder logo mais no Fala aí, doutor. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou para chegar onde você está hoje? E agora no Fala aí, doutor, vamos falar sobre um tema que costuma gerar muitas dúvidas, os precatórios. Muita gente já ouviu esse termo, mas nem sempre entende como ele surge, quem tem direito a receber e quais as etapas fazem parte desse processo até o pagamento. Para esclarecer esse assunto, eu converso agora com o Matheus Luiz. Matheus, defina o que é um precatório e quais são as situações que costumam surgir durante o dia a dia. O precatório é um pedido de pagamento feito pela Justiça para cobrar uma dívida do governo após uma decisão final da Justiça, onde cobramos município, Estado, União, sem possibilidade de recurso. Então vamos lá, eu sou um cliente, na maioria das vezes não sei que eu tenho um precatório para receber, você liga para mim e diz que eu tenho basicamente 10 milhões para receber. Cabe eu acreditar ou não. Como é que você faz isso para que eu consiga entender que o que você está falando é correto e eu fechar o precatório com você? Então, eu já peguei casos assim. Eu já tive uma venda que o meu cliente ele não sabia que ele tinha um precatório. Ele me perguntou, Matheus, o que é um precatório? Aí eu fui explicar a ele que é uma requisição de pagamento, de um processo que ele deu início, acho que se eu não me engano era 10 anos atrás. Ele recebia muita ligação, ele falou, Matheus, eu não sei o que é precatório. Eu expliquei tudo para ele, li o processo para ele, expliquei, fiz uma chamada de vídeo, mostrei a empresa, ele me conheceu a empresa, mostrei o escritório todo. Então assim, a gente teve uma conexão muito boa, onde ele teve essa confiança em mim. Ele mandava mensagem até final de semana às vezes para mim, então assim, a gente teve essa confiança, ele confiou em mim, confiou na empresa e hoje ele recebeu, ele antecipou os valores, ele está bem, construiu a casa dele, pagou as dívidas dele, resolveu as pendências dele. Matheus, agora a gente sempre deixa uma pergunta no final para o doutor Bruno responder já, quando terminar o Fala aí, doutor. Queria que você deixasse uma pergunta para que ele possa responder daqui a pouco. Então, doutor, de onde surgiu a ideia do senhor começar a investir em precatórios?
Matheus, obrigado pelos esclarecimentos. É com você, doutor. E para fechar, o escritório também tem um canal no YouTube com todas as edições do nosso Giro de Notícias e vídeos curtos, diretos, didáticos sobre temas importantes do universo jurídico e financeiro. Lá você encontra conteúdos sobre defesa em busca e apreensão, execuções, recuperação de tributos e blindagem financeira. Além de informar, esse tipo de conteúdo também pode ser uma ótima abordagem para fidelizar uma venda, fortalecer o relacionamento com o cliente e manter o público próximo da nossa marca. E esse foi mais um Minuto DAP. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e compartilhar com todos os seus clientes. Tô indo embora e é com você, Dr. Bruno.